Neste vídeo eu irei falar sobre os 3 aspectos da obediência do Senhor Jesus Cristo. E se você quiser saber mais sobre esse assunto, assista-o até o final. Curta, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as novas notificações. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Samuel Pansica e eu quero compartilhar um texto da Bíblia Sagrada com você, que se encontra em Hebreus capítulo de número 5, versículos 7 ao 9, que diz assim: aos quais, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência naquilo que padeceu. E ele, sendo consumado, veio ser a nós a razão da eterna salvação de todos aqueles que lhe obedecem. O escritor aos Hebreus está falando algo da vida do Senhor Jesus Cristo importantíssimo. Está falando que o Senhor Jesus, ele teve que aprender a obedecer. Como assim o Senhor Jesus aprender a obedecer? Sim, ele precisou passar pelo processo de aprendizagem para cumprir a sua missão. Todos nós, quando nascemos com esse método de aprendizagem. Todo animal na Terra, menos o ser humano, nasce com um mapa genético para aprendizagem. Já nós não precisamos, porque nós temos a adaptabilidade. Então, a chave da aprendizagem é a experiência. Aristóteles já dizia que a aprendizagem é um modelo de associação. Nós vamos associando uma coisa a outra. E onde eu quero chegar com esse assunto é que Isaías, 600 anos antes de Cristo, já dizia, no capítulo 7, versículo 14 e 15. O versículo 14 é muito conhecido, mas se nós não olharmos para o contexto, não entenderemos o que Isaías estava querendo dizer. É algo revelador. No versículo 14, ele diz assim: porque o mesmo Senhor nos dará um sinal, e uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. No versículo 15 ele diz assim: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Observe que o profeta, ele vai dizer que Cristo vai aprender a escolher o bem. Ou seja, nós vivemos numa vida de aprendizagem. A aprendizagem é muito importante porque ela é a capacidade de nos adaptar às circunstâncias. Enquanto os animais têm esse mapa genético, ele nasce, cresce, exerce os instintos para se alimentar, se reproduz e depois morre. Já nós não. Nós temos a capacidade de deixar o legado para outras pessoas, por isso que nós construímos casas, carros, e Deus já dizia através de Daniel que a ciência se multiplicaria. Então, Jesus também passou por esse processo de aprendizagem. O Verbo encarnado era um homem aqui na Terra com a natureza perfeita e divina, mas também que teve que se adaptar à sua vida. E como aconteceu isso? Ora, pela primeira vez, Jesus precisou obedecer ao Pai. Quando ele era jovenzinho, aos 12 anos aproximadamente, ele, lá em Lucas, o Evangelho de Lucas vai dizer que ele estava tratando dos assuntos do seu pai quando os seus pais biológicos, Maria, que era sua mãe biológica, e o seu pai aqui na terra, que era José, o perdera. E ele foi e encontrou-se com ele no templo, conversando com os doutores. E os doutores, é claro, ficaram maravilhados com a consciência e a sabedoria daquele jovem. Jesus, primeiro, aprendeu a obedecer ao Pai. Quando ele começou o seu ministério, há algo muito interessante no capítulo 5 de Mateus. A Bíblia diz que ele assentou-se no monte e abriu a sua boca. Então, Jesus, o primeiro sermão que ele pregou, um sermão inteiro mesmo assim, escrito, foi assentado no monte. Veja, Jesus no versículo 17, no capítulo 5 de Mateus, nesse mesmo sermão, ele vai dizer: não cuidais que vim destruir a lei e aos profetas. Não vim abrogá-las, mas sim cumpri-la. Jesus tinha consciência de que precisava obedecer à lei. E não só a lei, mas também a sua missão principal de ir à cruz. Por isso que Jesus precisou da adaptabilidade. A adaptabilidade na ciência é você ter a capacidade, a resiliência de se adaptar às novas circunstâncias. Jesus teve que aprender isso.
E por que eu estou dizendo isto neste momento para você? Porque nós estamos passando por um momento no mundo a qual toda a humanidade precisou passar por essas adaptações. Devido a essa pandemia que mudou todo o aspecto de nós vivermos, toda a nossa rotina, todo o nosso sono, a nossa maneira de viver, a humanidade não será a mesma depois disso. Mas você não precisa mudar nesse aspecto do exemplo que Jesus deixou para nós. A capacidade de poder adaptar-se e aprender a obediência. Eu quero te dizer uma coisa, esse momento que nós estamos passando também é um momento de aprendizagem. Por isso, não fique aflito, não fique apreensivo, porque Jesus ele aprendeu também a obedecer ao Pai, a obedecer à lei e a obedecer à sua missão de ir à cruz. Se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui, você não estaria me vendo, porque ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus veio cumprir essa lei. Ele nasceu, cresceu, iniciou o seu ministério, morreu por nós, mas ressuscitou e está à destra do Pai. Jesus estava tão preparado, ele se esforçou tanto para aprender esta missão, que na noite que ele foi traído, em João capítulo 15, versículo 11, ele diz assim: eu vos digo isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Jesus está à destra do Pai agora. E eu tenho certeza que nesse momento difícil que nós estamos passando, nós também podemos se adaptar. Podemos aprender a obediência para que alcancemos a graça e a alegria do Senhor em nosso coração. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, comente aqui embaixo, compartilhe. Deus abençoe, saúde e paz em Cristo.